prejuízo de cerca de R$467 mil aos cofres públicos de Nova Friburgo. E eu vou mostrar para vocês que esse prejuízo poderia ter sido evitado se de fato priorizasse, impulsionasse o licitatório ao invés dos contratos emergenciais que sempre foram favorecidos em favor da empresa Global Trade. Então vamos fazer uma análise comparativa entre o último emergencial e o processo licitatório que está em vigência. O processo licitatório em vigência, nós fizemos o cálculo até o dia 31 de março de 2019, ou seja, 95 dias da prestação de serviço de licitação, o município pagou R$ 1.199. Média diária de R$ 12.630, isso na licitação. O último emergencial, ele durou 143 dias. O município pagou exatamente R$ 2.273.000. Dividindo esse valor por 143 dias, a gente chega à média diária de R$ 15.899. A diferença do valor médio diário da licitação para o último emergencial gira em torno de R$ 3.269. Então, multiplicando esse valor por 143 dias, nós chegamos exatamente a R$ 467 mil de recurso, de dinheiro público que foi a ralo abaixo, ou melhor, foi para o bolso dos agentes, dos articuladores desse esquema de corrupção que se instalou aqui na nossa cidade. E aí eu vou mostrar para vocês o que foi feito com o processo 1512, que era o processo licitatório, como também o que foi feito com o processo 641, que também era licitatório. Vejamos, o processo 1512, está aqui nas minhas mãos, de comprovante de protocolo. Esse processo é o processo relativo à licitação para a prestação de serviço de alimentação no Hospital Municipal Raul Sertã. Ele foi aberto exatamente no dia 18 de janeiro de 2018. Nesse mesmo dia, foi arquivado outro licitatório, que é o de número 641 de 2016. Gente, se já tinham um processo licitatório em curso, por que ele foi sepultado? É uma estratégia que a gestão pública de Nova Friburgo utilizou-se diversas vezes, e aí não é só para a prestação de serviços de alimentação no Hospital Raul Sertã, como também para diversos outros serviços, a fim de paralisar, retardar os procedimentos licitatórios e, então, entre aspas, justificar o emergencial, que sempre é mais custoso e oneroso para os cofres públicos. Curiosamente, no dia 4 de janeiro de 2018, ou seja, 2 semanas antes, o então secretário à época, ele exara um parecer justificando o emergencial 24.385 de 2017, cujo contrato foi de R$ 3.391.000. Ele justifica e utiliza-se como argumentos gerando esperança e expectativa que o processo 641, que ele arquivou no dia 18 de janeiro, ou seja, 2 semanas depois, seria utilizado. Até porque, se já tinha um processo em trâmite, nós ouvimos pessoas qualificadas, pessoas com larga experiência na área de licitações, e elas foram unânimes a dizer que é muito mais vantajoso aproveitar o processo que está em trâmite do que arquivá-lo e abrir um novo. Pois bem, olha o que está aqui nas minhas mãos o documento dia 4 de janeiro de 2018. Diz assim: considerando que há processo licitatório atuado sob o número 641/2016 que se encontra em análise para prosseguimento e consequente finalização do certame. Dia 4 de janeiro, existe uma sinalização de que o 641 vai continuar o seu trâmite. E ainda, documento preparado pelo secretário à época, considerando que, como a devida finalização e o início da vigência do processo licitatório, número 641 de 2016, ocorrerá a imediata cessação da presente contratação emergencial. O que significa isso? Estava dizendo assim, olha,
estou aqui justificando o emergencial porque tem um licitatório em trâmite, que é o 641. E assim que ele for concluído, vai interromper o emergencial e vai dar início, então, ao procedimento licitatório. Se gerou essa expectativa na justificativa do segundo emergencial exatamente no dia 4 de janeiro, por que então 2 semanas depois arquiva o processo? É uma demonstração clara de que sempre teve a intencionalidade de sepultar, de atrasar, de paralisar os processos licitatórios, conforme prevê a Lei 8666 de licitações, para dar andamento e celeridade dos emergenciais. Pois bem, abriram então o 1512, no dia 18 de janeiro de 2018. No dia 5 de abril de 2018, através de um parecer da Subsecretaria Municipal de Compras e Licitações, apresenta um parecer acerca do processo que eles fizeram de cotação. E já sinaliza que o processo está maduro para ir para o seu trâmite final. Isso 5 de abril de 2018. Esse emergencial segundo que está em vigência, ele venceria no dia 30 de junho de 2018. Dia 5 de abril está aqui nas minhas mãos o parecer da Subsecretaria de Compras e Licitações, sinalizando, olha, o processo está preparado, está maduro, pode licitar, pode ser concluído. E aí, repito, se tivesse concluído o processo em abril de 2018, evitaria que tivesse o terceiro emergencial em 143 dias, gerando prejuízo de R$ 467 mil. Aí, ao invés do secretário, à época, dar prosseguimento ao processo, não. Ele utilizou da artimanha para, mais uma vez, retardar o andamento do procedimento licitatório. Aí, ele emite o despacho, está aqui nas minhas mãos, exatamente dia 11 de abril de 2018, encaminhando para o setor de nutrição do Hospital Municipal Raul Sertã, requerendo revisão do quantitativo das suas especificações. Gente, quem é responsável tecnicamente para fazer o quantitativo é o setor de nutrição do Hospital Municipal Raul Sertã. É inadmissível que o secretário venha intervir. Mas por que houve essa intervenção? A fim de atrasar a licitação e impulsionar o emergencial. Isso ficou claro. Pois bem, o setor de nutrição é provocado e aí, no dia 20 de abril, dias depois, as nutricionistas respondem à Secretaria de Saúde. E elas dizem assim, está aqui nas minhas mãos, olha que coisa gravíssima. Diz assim, e por ordem da atual gestão foi reduzido o quantitativo. No entanto, essa equipe técnica entende que o valor anteriormente apontado era o mais indicado em relação ao quantitativo dos pacientes adultos. Ou seja, o setor técnico, a equipe de nutrição, disse que era um erro essa ordem que partiu do gestor da Secretaria Municipal de Saúde. Não deveria diminuir o quantitativo, tanto é que esse licitatório que está em vigência, ele já vai ser extrapolado, porque colocaram um quantitativo menor do que de fato são as demandas do Hospital Municipal Raul Sertã. Aí eles quiseram utilizar esse mesmo quantitativo para o terceiro emergencial. Por quê? A fim de causar uma falsa sensação de que o terceiro emergencial foi mais barato. Porque o segundo emergencial, o valor do contrato, foi de 3.391.000. O município pagou cerca de 2,5 milhões. O terceiro emergencial, o valor do contrato foi de R$ 2.959.000. Então, se a gente olhar só o valor dos dois contratos, a gente vai pensar assim, caramba, de fato o terceiro emergencial foi mais barato. Mentira! Com a redução dos quantitativos, eles aumentaram os valores unitários de cada uma das refeições. Consequentemente, ele foi o mais custoso e o mais oneroso para os cofres públicos. Justamente um emergencial que poderia ter sido evitado se não houvesse
intervenção, e aí afirmo de forma convicta, se não houvesse uma intervenção de má fé, maliciosa, a fim de mais uma vez favorecer a empresa Global Trade, que superfaturou nesses contratos emergenciais, e obviamente que se ela superfaturou com conivência do Poder Executivo, é que agentes políticos também certamente foram beneficiados. Não restava esse atraso em relação a ter que refazer o quantitativo das refeições. A secretaria, ela paralisou o processo licitatório 15/12/2018 em mais de 2 meses. O processo ficou no setor de cotação da Secretaria Municipal de Saúde do dia 24 de abril a 28 de junho. E nesse período, o emergencial estava sendo impulsionado. Todo mundo sabe que os contratos emergenciais sempre são muito mais custosos. E por que eles estavam sendo impulsionados? Por que estavam dando celeridade neles e os licitatórios sendo paralisados? Justamente para atender o que já tinha sido acordado nesse grande esquema de corrupção que se instalou na cidade. Está aqui nas minhas mãos, documento, e que diz assim: o processo retorna nesta data, dia 28 de junho, do setor de cotação da Secretaria Municipal de Saúde. Gente, isso é gravíssimo. Enquanto isso, no dia 14 de junho, olha só, o processo ficou paralisado dia 24 de abril a 28 de junho de 2018. O licitatório. O emergencial, o terceiro emergencial, ele foi aberto exatamente no dia 14 de junho. Nesse mesmo dia, o secretário assina o termo de referência e em seguida ele assina a justificativa para esse emergencial, dia 14 de junho. E aí, no dia 26 de junho de 2018, mais uma vez o emergencial ele tramita, onde inicia o processo de cotação. Enquanto isso, o licitatório permanece paralisado. Gente, o emergencial foi para as mãos do secretário de saúde à época. Será que ele não se lembrou do licitatório? Foi dando sequência no emergencial, não se lembrou do licitatório? Isso é inadmissível. E se aplicar o que rege a Lei 8666 de 1993, os causadores desses prejuízos a toda a sociedade friburguense, aos cofres públicos, têm que receber como punição multa e prisão. A lei prevê prisão para aqueles que cometem tal crime, porque isso é um crime. É um crime. Tantas coisas faltando no Hospital Municipal Raul Sertã, esses 467 mil reais poderiam ter sido investidos para salvar vidas, para dar uma estrutura melhor ao hospital, mas não. Foi para o lamaçal da corrupção. E aí, resumo, se o processo tivesse sido concluído em abril, mais tardar maio de 2018, o licitatório, o que isso significaria? Que seria interrompido o segundo emergencial, que seria concluído até o dia 30 de junho. 2. Evitaria um ajuste de contas, que foi o período de 1º de julho a 5 de agosto, que a empresa prestou o serviço sem cobertura contratual, sobre valores muito significativos, e evitaria o terceiro emergencial. Então, se a gente considerar 467 mil reais do terceiro emergencial de prejuízo do município, mais esse período de atuação sem cobertura contratual, que também poderia ter sido evitado, nós podemos afirmar que geraria uma economia de mais de R$500 milhão. Agora, o que é doloroso é saber que mais de R$500 mil foi para atender interesses escusos, foi para atender interesses desse núcleo, essa máfia que se instalou na nossa cidade, composta por agentes empresariais e agentes políticos. Então a gente espera que, diante de tanta materialidade de provas, o Ministério Público, ou melhor, os Ministérios Públicos, a Polícia Federal,
se posicione e que pessoas sejam colocadas no seu devido lugar, que são atrás das grades. Porque muitas pessoas morreram no Hospital Municipal Raul Sertã por conta dessa corrupção. Então a gente espera e a gente cria expectativas de que a justiça seja de fato estabelecida diante de tudo aquilo que foi apurado no decorrer dessa comissão parlamentar de inquérito.